vamos falar em desenvolvimento. Vamos recordar algumas ações que promoveram crescimento econômico do Paraná quando eu fui governador. A crise era perversa e o Paraná alcançou o maior crescimento de PIB no Brasil, chegando a 23% de crescimento. Se continuasse naquele ritmo, passaria o Rio Grande do Sul em poucos anos. E apenas um estado brasileiro, apenas um, conseguiu fechar o ano sem déficit e até com superávit acima de 6 bilhões de cruzeiros. Mesmo com recessão que derruba a receita, o Paraná está com todas as contas em dia, sem cortar obras, sem atrasar pagamentos, sem antecipar receitas, sem lançar títulos. É um milagre operado por um par de santos, reforma administrativa e saneamento financeiro do Estado. Com isso, o Paraná revela que a administração pública no Brasil ainda é viável. Quando eu fui governador, por exemplo, nós enfrentamos a mais perversa crise financeira da administração pública brasileira. Os estados quebraram, quase todos. Pararam obras. O Paraná, ao contrário, terminou o período com superávit, com dinheiro em caixa. Aliás, depois de muito tempo, porque o Paraná não era superavitário. Alcançou esse estágio exatamente no período da crise. O que nós fizemos? Reforma administrativa, enxugamos a estrutura administrativa do Estado, reduzimos em 1/3 a máquina pública, aplicamos um redutor salarial, combatendo os altos salários, chamados salários de Marajás, que existiam em todo o país, e nós fizemos muitas obras apesar da crise. Ou seja, os investimentos públicos acabaram contribuindo para que a economia privada não sofresse tanto o impacto da crise que era geral no país. Nós tivemos pleno emprego exatamente por isso. De obras públicas, no setor de estradas e outras obras, hidroelétrica, ferrovia, nós tínhamos 30 mil operários trabalhando. Eram 150 empreiteiras de obras públicas no Paraná, enquanto os outros estados paralisavam as suas obras. É por essa razão que o Joamir Betting, esse grande analista econômico da TV brasileira, à época no Jornal Nacional, dizia que o Paraná era o único estado brasileiro que terminava o mandato com superávit, com dinheiro em caixa e um grande programa de obras realizado. E ele dizia, obra de um par de santos, milagre realizado por um par de santos, reforma administrativa e austeridade. Quando governava o Paraná, o projeto do xisto em São Mateus do Sul estava sepultado. A Petrobras considerava inviável esse projeto. Inviável economicamente. Nós não desistimos. Fomos ao Rio de Janeiro, na Petrobras. A Petrobras disse que era irreversível, não tinha como. Aí fomos ao presidente Sarney, na residência dele, lá no Palácio Alvorada, à noite. E arrancamos o compromisso de retomar o projeto do xisto em São Mateus do Sul. Pegamos o avião no dia seguinte, com o ministro, que era o ministro Fialho à época, viemos a Curitiba, pegamos um carro em Curitiba, fomos a São Mateus do Sul, a cidade nos recebeu em festa. E as faixas diziam, essa luz não pode se apagar. E não se apagou. O projeto do xisto se tornou realidade, se comprovou agora a sua viabilidade econômica. Houve industrialização da cidade, a Insepa, por exemplo, se instalou imediatamente, gerando emprego, renda e receita pública. Foi uma grande conquista para o Paraná. Nós não podemos nos esquecer disso. Olha, já fez 20 anos o Banco Municipal do Paraná. Pouca gente sabe da existência deste banco, porque é um banco diferente e não tem presença física. É uma espécie de banco que nós idealizamos no bojo do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano quando eu era governador. Esse banco é o responsável até hoje pelo financiamento das obras do chamado Paraná Urbano. É a movimentação do dinheiro que vai, a prefeitura realiza a obra, paga as prestações, esse dinheiro vai girando nessa espécie de banco e vai permitindo a continuidade de obras no Estado. 20 anos de obras e de realizações.
pouca gente sabe por que isso está acontecendo. Olha, já são quase 20 anos da volta da laranja ao Paraná e é hora desse balanço positivo, né, de geração de emprego, de renda, de receita pública, de oportunidades de trabalho e vida digna para muita gente, sobretudo no noroeste do Paraná, uma região que estava em franco empobrecimento naquela época. Eu cheguei ao governo e havia uma proibição já de 27 anos, tempo demais. Não se plantava laranja no Paraná em razão do cancro cítrico, mas esta que era uma razão passou a ser um pretexto, porque havia interesse econômico por trás. São Paulo, grande produtor de laranjas, impedia que o Paraná a cultivasse. Nós fomos a Brasília, acabamos com esta proibição, iniciamos um grande programa de citricultura no Noroeste, com estímulo do governo estadual. Esta atividade prosperou, surgiram indústrias de sucos, a começar pela Cocamar. Uma atividade econômica hoje essencial no noroeste do Paraná. Olha, o mandato de um governador termina, mas o governo permanece quando é bom e traz resultados efetivos. Vou lembrar aqui um episódio do meu governo. Havia um sistema de cotas no Brasil para a produção de açúcar e álcool. Isso beneficiava São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro, que não tinha interesse algum em que isso fosse alterado. Nós travamos uma batalha política e com influência política conseguimos alterar isso. Liberamos para que o Paraná pudesse produzir mais açúcar e álcool. Buscamos financiamento do BNDES e se instalaram no Paraná imediatamente mais 17 indústrias, gerando emprego, renda e receita para o nosso estado. Olha, o Paraná era o grande produtor de café do Brasil e não podia exportar o café que produzia pelo Porto de Paranaguá em razão de um diferencial de alíquota. O café era exportado pelo Porto de Santos. Isso acarretava ônus para os produtores e para os exportadores e prejuízo para o Paraná. Mudamos essa situação e o café passou a ser exportado pelo Porto de Paranaguá. Vitória política e, é claro, com resultados econômicos. Nós investimos muito em obras rodoviárias. Foi o maior programa rodoviário da história do Paraná. 1 bilhão e 100 milhões de dólares de investimentos. 3.500 quilômetros de pavimentação de rodovias, 2.500 quilômetros de restauração de rodovias praticamente destruídas, 11 mil metros quadrados de pontes. A principal ponte foi a de Porto Camargo. Muita gente não acreditava. É a terceira maior ponte do Brasil. Nós fizemos duplicações importantes, como de Londrina e Ibiporã, Londrina, Maringá, só aí mais de 100 milhões de dólares. Iniciamos a duplicação de Curitiba a Garuva, fizemos estradas, a duplicação, por exemplo, de Ponta Grossa a Castro, que chegou depois a Piraí, e fizemos estradas importantíssimas no sudoeste, como de Marmeleiro, Campo Herê, como Planalto, Pérola, Pranchita, e tantas outras rodovias que foram pavimentadas no Paraná e que são da maior importância para o nosso desenvolvimento. Quando governou o Paraná, Álvaro Dias foi o governador mais popular do Brasil, conforme pesquisa da Folha de São Paulo. Estou aqui para radicalizar, sim, em relação à questão ética, porque é essencial para o país. Agora, jornalistas políticos selecionaram e os brasileiros votaram pela internet e elegeram Álvaro Dias o melhor senador do Brasil. Parabéns, Paraná!